pessoal, boa noite. Eu me chamo Márcia Machado, eu sou especialista em chocolate, já atuo nessa área há muitos anos. E hoje eu resolvi fazer um vídeo falando sobre pão de mel. O vídeo não é muito extenso e eu vou fazer algumas coisas que eu acredito que é bem interessante para vocês. Eu tenho aqui já alguns modelos do que eu pretendo fazer para ensinar para vocês. Tem alguns modelos que foram feitos na forma de silicone, tem alguns que foram só banhados, tem uma decoração que é bem simples. E a minha ideia é passar para vocês coisas bem fáceis de fazer, receita que não precisa de muitos utensílios, é uma coisa bem prática que eu acredito que dá para todo mundo fazer. Então agora a gente vai dar um segundinho, eu já mostrei para vocês o que vai ser feito e agora eu vou preparar a minha bancada para a gente iniciar a receita. Todos os ingredientes já estão aqui separadinhos. Uma dica bem importante: todas as receitas elas são normalmente equilibradas, balanceadas por medidas padrão. Então quando eu me referir lá nos ingredientes, lá no finalzinho do vídeo vai estar marcado, né, todos os ingredientes que a gente está usando na receita. Então, quando a gente fala uma xícara, a minha medida de referência, xícara chá, é esse tipo de xícara. Não precisa ser esse modelinho, essa cor, mas esse tipo de referência. Quando tiver escrito uma colher de sopa, o que eu vou pegar de referência é esse tipo de colher. E como eu sempre costumo dizer nas minhas aulas, porque eu ministro aulas de culinária já tem bastante tempo, é uma colher nivelada. Então eu vou pegar o ingrediente seco e vou nivelar a colher. Como eu costumo brincar em aula, não é uma colher com uma torre, não é uma xícara com uma torre. Então uma colher medida nivelada e uma xícara medida nivelada. Quando eu estou falando em xícara, se eu não tiver a xícara medida, aquele copo medida também eu posso utilizar. E aqui eu já medi tudo. Também já higienizei minhas mãos, já lavei, já passei álcool, já está tudo bem higienizado. E aqui eu já separei os ingredientes. Outra dica: quando vocês forem começar a preparar uma receita, separa todos os ingredientes para vocês não correrem o risco de, na hora de começar a preparar, perceber o que está sem o fermento, ou perceber o que está sem o cravo em pó, tá bom? Então vamos começar a fazer. A receita é só misturar todos os ingredientes. Então aqui eu já tenho farinha de trigo. Outro detalhe, eu estou fazendo aqui para demonstrar para vocês só metade da receita, tá bem? Então aqui eu tenho farinha de trigo. Primeiro eu vou colocar todos os ingredientes secos. Aqui eu tenho chocolate em pó, 50% cacau. Aqui eu tenho açúcar mascavo que já está peneirado. Aqui eu tenho bicarbonato. Aqui eu tenho fermento, lembrando que todas as quantidades vocês vão ver no final do vídeo. Aqui eu tenho canela em pó, aqui eu tenho cravo em pó. Viram? Simples os ingredientes: farinha, chocolate em pó, açúcar mascavo, fermento, bicarbonato, cravo e canela. Vocês viram que tem alguém aqui do meu lado tirando os ingredientes? É a minha amiga Nilza, que me auxilia sempre. Agora, o que eu vou utilizar? Vou utilizar meia xícara de mel. Normalmente, pão de mel, a gente usa mel mesmo para fazer. Nessa época de economia, o que eu estou usando? Um derivado, ou seja, um substituto. Eu estou usando uma glucose de milho. Então, a glucose não vai alterar tanto o resultado final da minha receita, mas vai me dar um resultado bom de economia falando no sentido financeiro. Então, não tenho o mel, vou utilizar glucose. Não precisa ser aquela glucose que a gente compra no mercado, que também é um pouco mais cara. Normalmente na loja, nas que a gente compra os ingredientes de artigos de festa, tem essa glucose que vocês vão encontrar, que é um pouco mais barata até que as de mercado, tá? Aqui eu tenho margarina ou manteiga levemente amolecida. E aqui eu tenho leite. Agora é só misturar todos os ingredientes. Então, ó, nada de batedeira, é uma receita muito fácil de preparar. Só agora misturar os ingredientes. Opa! Se derrubar um pouquinho como eu fiz aqui, sem problemas, tá? Quer dizer, um pouquinho só, não é um pocão não. Depois que eu misturei, a outra etapa também é bem simples. Eu posso fazer em forminhas individuais ou eu posso fazer numa assadeira.
Aqui eu vou preparar em forminhas individuais, como vocês viram ali. Minha forminha eu vou untar com margarina de uso culinário ou com manteiga. Se eu estiver usando manteiga ou desmoldante, eu não preciso nem polvilhar com farinha de trigo ou com chocolate, tá bem? Como eu estou usando manteiga, eu não preciso polvilhar, tá bem? Então eu vou parar aqui só um instantinho e vou pegar a forminha, tá bom? Pessoal, ó, aqui eu já tenho as forminhas, elas estão untadas com manteiga, como eu falei, então, como é manteiga, eu não preciso polvilhar a farinha de trigo. Se eu estivesse colocando óleo ou margarina, aquela que a gente usa para passar no pão, é interessante que eu coloque um pouquinho de farinha de trigo, tá bem? Porque a margarina que a gente usa para passar no pão, ela tem um pouco de água na composição. E isso pode fazer com que, às vezes, dependendo da marca que eu estou usando, o meu pão de mel grude na forminha. Então, se eu polvilhar a farinha, eu já evito esse problema. Na hora de colocar massa, também tem um segredinho. Se eu colocar muita massa na minha forminha, o que vai acontecer? O pão de mel vai crescer e vai transbordar. Então, o ideal é que eu coloque quanto de massa? Um pouquinho acima da metade. Aqui eu vou colocar só algum para vocês verem, tá bem? Então, vamos lá, ó. Vou pegar a massa com a colher mesmo e vou colocar até um pouquinho mais da metade da forminha. Olha, essa é a quantidade de massa ideal para cada forminha. O formato também vocês podem escolher. Posso fazer redondo, posso fazer assim em formato de coração, posso fazer assim pequeno, quadradinho, que é para festa, aí vocês vão escolher. Posso fazer numa assadeira também e depois cortar, isso não tem nenhum problema. O importante é sempre respeitar a quantidade um pouquinho acima da metade, independente do tamanho da minha forminha. E procura também, pessoal, trabalhar de um jeito bem calmo, bem organizado. Se a gente trabalhar de uma maneira calma, não precisa se afobar, sempre vai dar tudo certo. Ó, já vou colocar nessa daqui e já viro para vocês verem também. Olha, um pouquinho acima da metade da forma. E agora eu vou colocar na última, que é o coração. Vou colocar só essas daqui para vocês verem. Tá bem? E daqui o que eu vou fazer? Vou levar para assar, que a gente vai parar mais um minutinho para eu levar para o forno. Quanto tempo fica no forno meu pão de mel, pessoal? Depende do forno, em média 15, 18 minutinhos. O que eu vou fazer? Quando eu começar a sentir o cheirinho de pão de mel, aquele cheiro que já vai perfumando a casa, aí eu vou olhar se ele já cresceu. Se cresceu, eu vou abrir a porta do forno e vou colocar minha mão de leve em cima. Se eu sentir que ele está firme, vou fazer aquele teste do palito que a gente faz no bolo. Coloquei o palito. Se ele já estiver firme e o palito sair sequinho, eu já posso desligar o forno. E aqui, ó, eu tenho o resultado do meu pão de mel. Já está prontinho, olha. E já está soltinho da forma. Aí o que eu vou fazer? Vou cortar ao meio. Eu particularmente gosto de cortar com a faquinha de serra. Eu acho melhor, mas aí vai como vocês gostarem, tá? Então o que eu faço? Corto no meio. Ó. E aí eu vou rechear. Com o que eu vou rechear? Aí também vai do gosto. Vou rechear com uma geleia, o tradicional é o doce de leite. Posso rechear com uma ganache, com um brigadeiro, com um beijinho, aí como vocês gostarem. Tem uma turma que está filmando aqui, que está salivando nos meus pães de mel, então eu já sei que tem uma turminha querendo pão de mel aqui. Então assim, depois que eu cortei, eu vou rechear o pão de mel e esse vai ser o resultado dele recheado. Outra dica, quando eu recheio o pão de mel, o ideal não é já rechear e banhar. Se eu fizer isso, assim que eu recheio e eu já for banhar, a tendência do meu pão de mel é escorregar, ficar uma parte de um lado, outra parte para o outro. Então, o que eu sempre procuro fazer? Recheio, espero 1 hora, 1 hora e meia, depois eu vou banhar. Outra coisa bem prática para banhar, eu posso banhar em chocolate, que a gente chama de chocolate nobre, ou em cobertura fracionada. Vantagem de banhar na cobertura fracionada, a cobertura ela é sempre mais fluida. Então, eu vou banhar na cobertura porque o rendimento vai ser melhor. Eu gosto de usar o meio amargo. Então, aqui eu tenho, olha,
cobertura fracionada meio amargo, e aqui eu tenho a cobertura fracionada branca para a gente fazer alguns detalhes. Eu posso também banhar o pão de mel assim, ou eu posso fazer nas formas de silicone. Aqui eu só vou mostrar para vocês como eu banho. Então agora a gente vai parar um pouquinho porque eu vou derreter. Lembrando que eu vou derreter o chocolate ou a cobertura, eu tenho que tomar alguns cuidados. E o segredo de derreter o chocolate com segurança ou a cobertura é sempre usar a potência média do micro-ondas, tá bem? Isso é o fundamental para que eu derreta com segurança e eu vou fazer isso agora. Já já eu volto com os dois já derretidos para a gente utilizar. Pessoal, aqui ó, eu já tenho a cobertura. Olha, se eu vou de 30 em 30 segundos na potência média, olha como eu tenho uma cobertura fluida. Ó, aqui eu tenho o meio amargo e aqui eu tenho o branco. Tá bem? E eu vou ensinar uma maneira de vocês decorarem que eu acho que é bem bacana e que eu faço em aula e sempre dá um jeitinho bem legal. Vou fazer devagar para vocês conseguirem me acompanhar, mas não é difícil. Primeiro eu tenho aqui o pão de mel que eu vou mergulhar aqui na cobertura. Olha. Acredito que vocês estejam vendo bem direitinho. Vou pegar o garfinho de banhar. Se não tiver esse garfinho, pode pegar um garfinho do dia a dia mesmo, tá? E enquanto, olha, ele está aqui dentro, aqui mesmo eu vou fazer um detalhe com a cobertura branca, ó. Não preciso de saquinho. Aqui dentro, ó, eu vou fazer uns detalhes. E agora eu vou tirar. Quando eu deixo o chocolate e puxar o chocolate, eu tenho um resultado melhor. E aqui eu vou tirar, olha. Daqui eu vou fazer uns detalhes com o palito. E olha que efeito bacana. Olha. Que efeito bacana. Vou fazer novamente para vocês conseguirem acompanhar, ó. Mergulho aqui. Coloco a cobertura escura. Pessoal, agora que nós estamos nessa época de ficar em casa, eu costumo dar aula presenciais, eu tenho algumas lojas que eu faço curso. Como a gente não está conseguindo fazer, estou fazendo esse vídeo para vocês assistirem, né? Algumas pessoas vão ter a chance de assistir. Compartilhe os meus vídeos, o vídeo de outras pessoas, eu pretendo fazer outros vídeos. Até gostaria que vocês depois, que vocês assistirem, colocassem o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram. E outros vídeos que vocês gostariam, outras coisas que vocês gostariam de aprender também. E cada vez que vocês compartilham o vídeo dos meus colegas, o que vocês assistem, a gente acaba um ajudando o outro, né? Nessa fase que todo mundo está em casa, é legal, a gente aprende com um, aprende com o outro. Acredito que vocês já assistiram outros vídeos de pão de mel, mas aí cada um tem um jeito de fazer, tem um truque, tem uma maneira. E se todo mundo se ajudar, a gente vai sair bem rapidinho dessa. O que eu acho bacana também é vocês prestigiarem as lojas, o comércio do bairro de vocês, né? Já que a gente não pode mesmo ir para muito longe, se cada um de nós compartilhar o que está bem pertinho, né? Vai ser bom para todo mundo. Olha, o que eu queria mostrar para vocês é esse efeito. Olha que efeito bacana fica no pão de mel. Daqui o que eu vou fazer? Eu vou levar para a geladeira para secar. Depois que secou, a gente vai embalar, vai colocar em saquinhos. Isso é uma pequena amostra do que dá para fazer. Eu faço também um chocolate colorido, algumas de vocês já devem ter visto. Ou se vocês entrarem no meu Instagram ou no meu Face também, tem fotos de um chocolate colorido. Se vocês quiserem que eu ensine, coloca lá embaixo nos comentários que vocês gostariam de aprender. Aí quem sabe dá certo, a gente faz um vídeo também dessa técnica de ovos coloridos, que eu acho que é uma técnica bem bacana, tá bom? Então no meu Instagram é marcia.a.machado e no Facebook eu estou como Márcia Machado. Tá bem? Agora a gente vai dar uma pausinha e eu já vou colocar aqui para vocês verem o resultado dos pães de mel já sequinhos. Pessoal, olha, o pão de mel já secou. O resultado com aquele detalhe que eu fiz é este daqui, olha. Olha como fica bacana.
Tá? Nós podemos fazer também, olha, nas formas de silicone. Isso eu posso fazer para vocês numa outra ocasião, só para vocês verem as possibilidades que nós temos de brincar com o pão de mel. Existe uma infinidade de coisas que dá para fazer. Olha o efeito desse daqui mescladinho nas formas de silicone também. Um outro que eu acho bem bacana, pessoal, olha essa folha que linda. Também é com chocolate branco. Aqui o que eu fiz? Fiz uns detalhes com pó para decoração, um pó dourado, que também fica um resultado muito bacana. Um coração também agora, olha, pensando em Dia das Mães, daqui a pouco Dia dos Namorados. Aí, algumas sugestões. Depois, o que a gente vai fazer? Posso colocar num saquinho com um fecho prático, que é simples. Se eu quiser elaborar mais um pouquinho, ó, esse daqui eu fiz em forma de uma gota, na forma de silicone também. Aí já posso colocar um lacinho de cetim. Posso embalar também com um papel para pão de mel. Então, olha, a gente tem algumas opções de decoração. Posso colocar florzinhas de biscuit, florzinhas de pasta americana. Aí a gente vai da imaginação de vocês, tá bem? Então, gostaria que se vocês pudessem curtir no meu Facebook, no meu Instagram. Estou preparando algumas coisas bem bacanas também para a gente ainda fazer para a semana que vem, para o Dia dos Namorados, tá? Agradeço, para o Dia das Mães também, Dia dos Namorados e para o Dia das Mães. Primeiro vai ser o das Mães e depois o Dia dos Namorados. Mas tem umas ideias bem bacanas também para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, agradeço de vocês terem assistido o vídeo até o fim. E vamos assim torcer para terminar também esses problemas, para a gente voltar com as aulas presenciais. Eu agradeço bastante vocês terem assistido. Obrigada.